O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de nosso Senhor hoje, retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 12, ela pode, no primeiro instante, nos espantar. Jesus diz: Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? E nós poderíamos dizer sim, né? Porque, afinal de contas, Jesus é o Rei da paz. Então, nós esperamos que Jesus venha trazer a paz. Porém, a paz de nosso Senhor é uma paz diferente. Jesus não é um pacifista. O que é um pacifista? Um pacifista é alguém que está disposto a sacrificar a verdade em nome da tranquilidade. Um pacifista é alguém que está disposto a fazer uma vista grossa à injustiça para que a tranquilidade esteja presente. E Jesus não é um pacifista. Ele vai nos trazer a paz, e a sua paz é uma paz que exige de nós um grande sacrifício. É uma paz inquieta. Pois bem, então Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Mas em que isso consiste? Como assim a divisão? Afinal de contas, o divisor é o diabo. Diabolos é aquele que divide. Como assim Jesus vem trazer a divisão? Pois bem, vamos voltar então para os primeiros versículos, o primeiro versículo, e ele vai nos iluminar. No início do Evangelho, Jesus diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse a respeito do qual nosso Senhor fala? É o fogo do Espírito Santo. Jesus vem para lançar o Espírito Santo sobre a terra, o Espírito que ilumina e nos faz ver as coisas como elas verdadeiramente são, o Espírito da verdade que nos mostra o erro e que nos convence sobre o pecado. Se vocês pegarem lá em São João, capítulo 14, versículo 17, vocês vão encontrar. João 14, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Então Jesus promete o Espírito, este fogo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque mundo aqui é toda aquela realidade de pecado, mundo que está com o pai da mentira. Então quem está com o pai da mentira se fecha ao espírito
ao espírito da verdade, que causa que a consequência é a divisão. Por quê? Porque quando você aceita a verdade, você renuncia à mentira. Quando você toma a parte dos filhos da luz, dos filhos da verdade, você se coloca em contraposição com os que são da mentira. É por isso que no Evangelho de hoje diz que o pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Por quê? Porque era esta a experiência que os primeiros cristãos tinham. No mundo pagão, alguém se convertia, e aquele que se convertia se tornava, de alguma maneira, motivo de divisão na família. Por quê? Porque a família era pagã e ele se tornou cristão. Vocês sabem, no início do cristianismo, quando ser cristão, católico era crime punido pelo Estado, os próprios familiares entregavam, os próprios pais entregavam os filhos, ou os filhos entregavam os pais quando estes se convertiam. Por quê? Porque se a família fosse descoberta, perderia os seus bens, seria perseguida pelo Estado. Então, para não ser perseguido pelo Estado, quando um filho sabia que o seu pai tinha se convertido ao cristianismo, ele denunciava o seu pai. Ou o contrário, quando o pai descobria que o seu filho tinha abandonado o paganismo e tinha se tornado cristão, ele entregava o seu próprio filho à justiça para não sofrer as consequências daquele crime de ter se tornado cristão católico. Então, Jesus, este trecho evangélico tem isso em mente, isto é, do pai contra o filho, do filho contra o pai, da mãe contra a filha, da filha contra a mãe. Por quê? Porque quando você encontra Cristo, você precisa tomar uma decisão. Quando você encontra Cristo, a sua atitude entre os seus amigos não será mais a mesma. Eu conversava com uma família e uma pessoa, uma mocinha muito bem intencionada, talvez até esteja nos escutando nesse momento, ou venha nos escutar, porque eu sei que nos escuta. E essa mocinha dizia, que tinha alguns amigos, uma amiga em particular, que estava numa vida de pecado, alguém a quem ela queria bem, só que ela sabia que a amiga estava em pecado. E ela estava em crise, porque dizia: mas padre, mas se eu disser a ela que ela está em pecado, ela vai ficar com raiva, porque ela não quer ouvir isso de mim. Mas lá no fundo, ela sabia que ela precisava dizer, porque de que vale eu ganhar o meu amigo, mas perdê-lo para Deus? E eu também vou me perder, porque se eu posso fazer o bem e não faço, se eu, para não perder um amigo, eu desobedeço a nosso Senhor, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é um mandato para todos nós, que precisamos pregar o evangelho, ensinar, levar a verdade, mesmo sabendo que pode ser que aquela pessoa, neste caso concreto a que eu me refiro, pode ser que ela até ganhe a sua amiga quando pregar para ela o evangelho, mas pode ser também que ela perca aquela amiga, mas aquela palavra ficará no coração e na mente daquela
sua amiga para sempre. E quem sabe, se não germinou naquele momento, não germinará depois. Aquela palavra vai incomodá-la. O nosso Deus, que é o Deus da paz, que não nos deixa em paz, vai ali incomodando, até que ela se deixa convencer por aquela palavra dita. Mas seja lá como for, voltemos aqui para o nosso evangelho. Nós precisamos estar dispostos a perder pessoas por amor a Cristo, porque Jesus disse: eu vim trazer a divisão. Quando você então adere à verdade, quando você adere aos mandamentos de Deus, quando você resolve fazer a vontade de Deus na sua vida, haverá muitas pessoas que abandonarão você, que não vão aceitar aquela sua mudança. Imagine, você participa de um grupo de WhatsApp em que as pessoas falam um monte de besteira, em que as pessoas mandam imagens e vídeos errados naquele grupo, mas você conheceu Cristo, você conheceu a verdade, e até então você participava daquele grupo numa boa, mas agora que você conheceu Cristo, você não pode mais participar. Aí você, num primeiro momento, você vai ser o chato do grupo e dizer: gente, esse vídeo aqui não é adequado para nós. Nós somos cristãos, e a maioria é. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós somos homens casados. Nossa, isso vai ser o suficiente para muitos daquele grupo desejarem que você saia daquele grupo. Por quê? Porque você se tornou uma persona non grata, uma pessoa não agradável, pela sua postura de vida, pela sua fé vivida de verdade e testemunhada. A sua presença já não é mais agradável naquele grupo. Mas quem ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. É este aqui o contexto. Então, este Espírito da verdade que vem, que nos leva a conhecer a verdade, e uma vez conhecendo a verdade, nós tomamos uma postura neste mundo relativista, de ideologias, neste mundo paganizado. Ter uma fé clara é insuportável. Meus irmãos, neste mundo relativista, neste mundo em que é bonito dizer: eu não tenho certeza de nada. O que é certo para mim, né, pode não ser certo para você. Isso é lindo. Dizer isso no mundo atual é a coisa mais linda e agradável do mundo. Você dizer assim: olha, Cristo é o Salvador para mim. Pode ser que para você o melhor seja Buda, seja Maomé. Olha, para mim o melhor é a Igreja Católica, mas isso é porque eu fui criado nesta mentalidade. Para você pode ser diferente. Se você isso disser, você vai ser acolhido pelo mundo, porque este discurso relativista, em que a verdade é sacrificada em nome da boa convivência, esse discurso é aceito, propagado e alimentado. Mas se você que recebeu o Espírito da verdade, você crê que não há um outro caminho ao Pai, a não ser Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele fundou uma igreja quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Ele me ensinou o que agrada a Deus e o que a Deus desagrada. Ele me ensinou os mandamentos, Ele me ensinou o que é o pecado.
Lembremos-nos que o Espírito, este fogo que o Senhor deseja derramar sobre a terra, é o Espírito que nos convence do pecado. Então você que agora sabe o que é o pecado, quando você então começa a ter uma postura clara, uma postura segundo o Espírito, com todo respeito, mas com toda clareza, professando a sua fé, você divide. Você é causa de divisão, porque haverá aqueles que vão rechaçar você pelo simples fato de você ter uma postura clara e coerente de acordo com a sua fé. Meus irmãos, Jesus diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Este fogo do Espírito Santo nós recebemos no nosso batismo, nós recebemos na crisma, nós recebemos em cada comunhão que nós recebemos na Eucaristia, nós recebemos quando ouvimos a palavra de Deus. Lembremos que os discípulos de Emaús sentiam o coração arder quando ouviam Jesus. E a quem é que nós ouvimos quando ouvimos a sua palavra? Jesus. Este Espírito que nós recebemos quando entramos em oração, esse Espírito que está vivo e crepitando em nós quando estamos na amizade com Deus. Pois bem, este Espírito, ele nos traz alegria, conforto, contentamento, mas também nos chama a pagar o preço por possuir, por ter o Espírito da verdade em nós. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus a graça de pagar o preço por conhecermos a verdade. Peçamos a Deus a graça. Entenda, eu não estou aqui falando que você vai aqui angariar inimizades, buscar contendas com as pessoas, mas o grande problema é que há muitos cristãos que são covardes, que são tímidos por demais, que são pacifistas e para ter uma boa convivência sacrificam inclusive o espírito, sacrificam a verdade, se calam quando com toda a humildade deveriam falar, se mantêm em silêncio quando com toda a caridade deveriam ensinar, mesmo sabendo que em alguns casos você não vai convencer, você vai apenas manifestar a divisão que já existia, só não tinha sido publicada. Porque muitas vezes nós sabemos que há divisões, por exemplo, na nossa comunidade, que há divisões na família, isto é, pessoas que não compartilham de verdade da mesma fé. E às vezes, muitas vezes, é caridade você manifestar a verdade para que a situação se manifeste. Porque não há pior coisa do que alguém que pensa ser cristão católico quando de fato não é. Aí você, com todo jeito, com toda a caridade, vai mostrar à pessoa a situação de pecado em que ela se encontra. Você, com toda a caridade, mas com toda a clareza, você vai mostrar à pessoa o erro em que ela se encontra, o estilo de vida contrário ao evangelho que ela tem abraçado, com toda a caridade, com toda a paciência, mas com toda a clareza. Mas padre, mas isso pode causar divisão. Mas, meus santos, conhecer a verdade, ter o Espírito da verdade, deve nos levar a pagar o preço de sermos da verdade. E isso aqui não é prepotência, não é arrogância, não é presunção, mas é caridade.
Então você vai tentar ajudar aquela pessoa. Pode ser que ela aceite a verdade, que ela aceite ser corrigida, que ela aceite ser convencida pelo Espírito Santo, e você ganhou um irmão. Mas pode ser que se aplique naquela situação concreta isso que nosso Senhor está falando: o pai que ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Que Deus nos conceda este fogo da verdade, que nos dará a coragem necessária para fazer aquilo, né? para que nós tenhamos uma postura correta e coerente com a nossa fé e estejamos dispostos até a sofrer por ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.